Boa noite a todos. Senhor José. Hoje nós vamos ver a lenda da estrela divina. É uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo irmão X, Vozes do Grande Além, Grupo Espírita Meimei, Pedro Leopoldo, Federação Espírita Brasileira, 4ª edição, 1990. A vida sempre representa busca. Algumas vezes sabemos o que buscamos. Outras vezes desconfiamos das razões impulsivas que nos convidam a caminhar. Por isso, a existência terrestre é assinalada por diversos caminhos que conduzem o espírito por diversas faixas do processo da evolução. Dentro das lições de moralidade e sabedoria que o tema nos propõe, podemos refletir sobre os atributos do Criador, os desejos, as missões, as atribuições terrenas e a longa caminhada na escala evolutiva do homem. Convencido de que somente através do próprio trabalho conseguiria entesourar as bênçãos de seu divino Criador, o homem compareceu diante do Altíssimo e rogou humildemente: Pai, aspiro a conquistar a vossa grandeza infinita. Que fazer para penetrar os domínios de vossa glória? O todo compassivo louvou-lhe os propósitos e determinou: desce à terra e convive com os teus irmãos. O homem nasceu e renasceu muitas vezes, adquirindo experiência em diversas nações, e voltou ao paraíso ostentando na fronte a auréola da cultura. Não contente, entretanto, pediu ao soberano da vida: Pai, anseio conhecer-vos à força. Como proceder para atingir semelhante graça? O todo bondoso afogou-lhe a alma inquieta e ordenou: desce à terra e dirige os teus irmãos. O homem nasceu e renasceu muitas vezes, fazendo leis e gastando fortunas, construindo fronteiras e levantando monumentos religiosos, modelando a beneficência e disciplinando as sociedades, brandindo armas e desfraldando bandeiras, mandando e comandando, fascinado pelos poderes e pelos bens da terra, como se os bens e os poderes da terra lhe pertencessem, e retornou ao lar eterno, guardando nas mãos o cetro da autoridade. Não contente, todavia, suplicou ao Senhor Supremo: Pai, suspiro por aprender convosco a criar emoções sublimes. Como agir para entender a vossa beleza augusta? O todo sábio contemplou-o, benevolente, e aconselhou: desce à terra e procura formar pensamentos iluminados e nobres para consolo e progresso de teus irmãos. O homem nasceu e renasceu muitas vezes, trabalhando a pedra e o metal, a madeira e a argila, a palavra e o som, o pincel e a rima. Retornou à luz das luzes, transportando nos olhos e nos ouvidos, na língua e nos dedos, a magia da arte. Contudo, não satisfeito ainda, lançou-se aos pés do Senhor e pediu em lágrimas: meu Pai, tenho saudades de vosso convívio, não quero apartar-me de vosso olhar. Que fazer para demorar-me nos céus? O todo misericordioso abraçou-o com ternura e ajuntou: ah, meu filho, que pedes tu agora? Para que detenhas no céu, é necessário desças à terra e ajudes a teus irmãos. E o homem nasceu e renasceu por longos e longos séculos, sofrendo sem reclamar injúrias e ultrajes, lapidações e calúnias, misérias e abandono, chagas e açoites, procurando auxiliar os outros sem cogitar do auxílio a si mesmo. Até que um dia, terrivelmente fatigado e sozinho, mas de coração alegre e consciência tranquila, retornou aos eternos tabernáculos.
Não precisou, no entanto, anunciar a sua presença, porque as portas celestiais se lhe abriram felizes. Flores inclinaram-se-lhe à passagem. Constelações saudavam-no com grande contentamento. Anjos cantavam em surdina, celebrando-lhe o triunfo. E o próprio Senhor, na carruagem resplendorosa de sua glória, veio recebê-lo nos pórticos sagrados, exclamando de braços abertos: Bem-aventurado sejas, filho meu. Agora a criação inteira é tua. Todos os meus segredos te pertencem. Estejas onde estiveres, viveremos juntos para sempre. Com grande contentamento, em riso e pranto, o homem compreendeu sem palavras que a felicidade do amor puro lhe fluía sublime das partes mais íntimas de sua alma, em torrentes de alegria misteriosa. É que lhe trazia de forma brilhante no coração a estrela divina da humildade. Desde então, pôde habitar na casa do Senhor por longos dias. Esta mensagem nos conduz à reflexão sobre a pluralidade das existências e nelas as reencarnações, como abençoadas oportunidades de superação dos desafios das expiações, das provas, a consolidação de conquista de virtudes e as relações de causa e efeito. Contribuições da reencarnação. As descidas sucessivas do homem à terra para a realização de seus desejos, necessidades, conquistas e ações, bem como o cumprimento de missões e atribuições, nos conduz à reencarnação. O espírito o aproxima das conquistas intelecto-morais, propiciadoras da sua autorrealização. Quando o ser humano é a medida do caminho escolhido ou eleito para a existência corporal, caminho esse que se evidencia como dimensão de suas aspirações e caracteriza o seu nível de evolução, com a reencarnação ampliam-se também os deveres da fraternidade. Portanto, no meio em que convivemos, podemos encontrar aqueles a quem estivemos presos pelos laços da consanguinidade. Atributos do Criador. Divino Criador, Altíssimo Soberano da vida, Senhor Supremo, o Todo Compassivo. Louvo-lhe os propósitos. O Todo-Poderoso, afagou-lhe a alma inquieta. O Todo Sábio, contemplou o benevolente. O Todo Misericordioso, abraçou-o com ternura. Desejos do homem e ações necessárias. Pai, aspiro em conquistar a vossa grandeza infinita. Que fazer para penetrar os domínios de vossa glória? Pai, anseio conhecer-vos à força. Como proceder para atingir semelhante graça? Pai, suspiro por aprender convosco a criar emoções sublimes. Como agir para entender a vossa beleza augusta? Meu Pai, tenho saudades de vosso convívio. Não quero apartar-me de vosso olhar. Que fazer para demorar-me nos céus? Missões e atribuições terrenas. Descer à terra e conviver com os teus irmãos. Descer à terra e dirigir os teus irmãos. Descer à terra e procurar formar pensamentos iluminados e nobres para consolo e progresso de teus irmãos. Para que detenhas no céu é necessário descer à terra e ajudar a teus irmãos. Refletindo sobre o roteiro dessa história, como compreendemos Deus? Qual a extensão dos atributos aqui citados? Divino Criador, Altíssimo Senhor, Supremo, Soberano da vida, Todo bondoso, compassivo, misericordioso, sábio, benevolente. Nas ações necessárias para a realização dos desejos do homem, conseguimos assinalar a nossa evolução espiritual diante de conviver com os semelhantes, para conquistar a grandeza infinita e penetrar os domínios da glória de Deus, dirigir os semelhantes para atingir a graça e conhecer a força do Criador, formar pensamentos iluminados e nobres visando o consolo e o progresso de seus irmãos,
para aprender a criar emoções sublimes e entender a beleza augusta de Deus. As ações necessárias para a realização dos desejos do homem revelam a importância que cada um de nós tem aos olhos de Deus, que se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam, atendendo a todos com benevolência, misericórdia e ternura. Nada para a sua bondade é destituído de valor. O Livro dos Espíritos, questão 963. Como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor, com as qualidades de elevação já conquistada na vida. As missões ou atribuições do homem: descer à terra, conviver, dirigir, ajudar, formar pensamentos iluminados e nobres para consolo e progresso de seus irmãos. Nos convido a fazer o bem sem ostentação, a amar indistintamente, a entender por que a nossa mão esquerda não precisa saber o que faz a direita, a exercitar e duplicar os nossos talentos como servidores bons e fiéis. Nos capacita a receber outras atribuições, a nos contentar com a posse do necessário e compartilhar da alegria do Pai Criador. A justiça divina: na caminhada escolhida, o homem é seu próprio juiz, no aquém e no além. Ninguém lhe pede contas do que fez, mas ele mesmo se defronta com a imagem do que foi e do que é. Essa é a infalibilidade da justiça divina. O tribunal de Deus está instalado na consciência de cada um de nós e funciona com a regularidade absoluta das leis naturais. Não somos julgados por nenhum tribunal sobrenatural. Questão 621 do Livro dos Espíritos. O simbólico pagamento das dívidas do passado não é mais do que a reparação necessária de nossos erros, por mais graves que sejam, para que possamos continuar a administração de nossa herança divina. Qualidades morais. A origem das qualidades morais, boas ou más, do homem são as do espírito encarnado. Quanto mais depurado é o espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Da mesma forma, quanto menos depurado, fica mais propenso às ações comprometedoras moralmente. Livro dos Espíritos, questão 361. Essa propensão ao bem é um sentimento pessoal que leva o homem ao progresso, por dispor de todas as faculdades. Somos criados simples e ignorantes do bem e do mal, mas com a capacidade de caminharmos para Deus com a consciência de nós mesmos. O desenvolvimento das faculdades só dá mediante a união social, onde, unidas umas às outras, elas se completam, assegurando o bem-estar e o progresso. Por isso é que precisamos um dos outros. Os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. Questão 768 do Livro dos Espíritos. Que cada um permita brilhar a sua estrela divina, se conduzindo por caminhos edificantes com a consciência de si mesmo, planificando a reforma íntima, a transformação moral e a incessante busca da felicidade, tendo as graças, bênçãos, misericórdia do Senhor da vida e do Mestre Jesus. E assim, falando em Jesus, nós temos que necessariamente entendermos que Ele nos deixou uma lei cósmica, e essa lei cósmica vai além terra. É uma lei que Ele nos deixou para sempre, que se diz: amai-vos uns aos outros. Essa é a máxima cósmica. Ainda hoje eu compartilhei no Facebook uma mensagem de que a NASA descobriu um planeta parecido com o nosso, igualzinho à Terra, menor que a Terra, e dizem que lá já tem água, que talvez tenha vida igual a nossa e tal. E vão surgir novidades por aí. Nós estamos num final de ciclo muito importante, e nós temos que começar a entender essas coisas. Está lá no Apocalipse, que João, evangelista, nos deixou, das informações que nós temos recebido, e principalmente
aquilo que Jesus deixou para nós. Nós não prestamos muita atenção e não conseguimos decifrar, na verdade, o que Jesus nos deixou. E milhões de religiões não conseguem interpretar, nem quando ele disse, é preciso nascer de novo. Não, nem quando ele falou, ao terceiro dia voltarei. E Jesus cumpriu todas as suas promessas. Tanto é que ele foi ao batismo lá com João Batista, porque o profeta tinha anunciado essa situação. Jesus nascerá e será batizado. Ele fez questão de cumprir. Mais que isso, ele anunciou, quando esteve na terra em vida, que mandaria e providenciaria o Consolador prometido. E isso aconteceu com Allan Kardec, que foi o responsável pela codificação da doutrina espírita, que não é uma religião. São conteúdos filosóficos doutrinários acima de tudo. A religião foi uma necessidade para a época de Allan Kardec, mas que hoje serve para todos nós e através de 150 anos vem como o Consolador prometido, que é essa maravilhosa doutrina anunciada por Jesus e que se cumpriu com Allan Kardec. E naquela época, quando nasceu Allan Kardec, necessário nascer vários e vários espíritos de escola, e com certeza entre eles Leocádio Correia, que nasceu naquele período lá de 1850 até 1880, por aí, quando girou, quando Allan Kardec cumpriu a sua missão, iniciou a sua missão fazendo as 5 principais obras básicas, além de outras que ele deixou. Uma delas que é o Espiritismo, por exemplo, e depois, após a morte dele, lançaram obras póstumas. Esse conteúdo, e nós vimos aqui as questões do Livro dos Espíritos, são atuais, são profundas, têm origem científica, e as pessoas não estão utilizando, porque a doutrina espírita não é pertencente a uma religião única. Ela foi doada para a humanidade, porque é o Consolador prometido. O Espírito da Verdade é que veio trazer essas questões. E o que aconteceu? Até hoje, dificuldades das religiões ditas cristãs, principalmente, não as orientais. As orientais até já entenderam muito mais que as ocidentais essa mensagem de Jesus, que a vida continua, que não existe a morte, que nós somos eternos. E a doutrina espírita é um manancial que não está sendo utilizado pelas religiões, infelizmente. Mas nesse período em que estamos vivendo, encarnados, com certeza essas religiões vão começar a tomar dessa água salutar e vão proclamar: ah, mas nós já sabíamos disso, agora que estamos empregando. Esse Papa que está aí, o Francisco, e o Papa João Paulo II iniciaram uma grande abertura desse conhecimento. E eu tenho certeza que lá no quarto dele, escondido lá, ele está lendo as obras básicas. Porque é ciência pura, é filosofia pura. Tanto é que no Evangelho, segundo o Espiritismo, o início do Evangelho é com quem? Com Sócrates. Grande espírito Sócrates, conhecido, nós conhecemos como Sócrates. Por quê? Porque lá está o conteúdo máximo das leis de Jesus. A maçonaria vem contemplar tudo o que nós acabamos de ver nessa lenda, quando fala em igualdade, liberdade, fraternidade, caridade, amai-vos uns aos outros. O Espiritismo traz a mesma informação. A maioria das religiões trazem isso. Se nós formos pegar a religião do Mao Tse, se nós formos ver as religiões orientais, e ali também do judaísmo, etc., todas proclamam o bem. E eu estava lendo esses dias a religião que tem o Torá, e também eu não lembro o nome daquele espírito que trouxe uma religião, foi necessário ele trazer uma religião. E a primeira coisa que fala nesse livro, que tem um nome, é o Torá. Meu Celinho, por favor, o outro livro lá que tem? Alcorão. Lá no Alcorão está escrito as primeiras frases: amai-vos uns aos outros. E o que a gente vê às vezes lá? Os caras guerreando e se matando ainda hoje, quando está escrito o contrário. Não sei o que acontece com esse pessoal. Eles precisam acordar para a realidade. Mas Jesus, esse é o nosso grande líder. E agora as pessoas estão comemorando aí a morte de Jesus e tal. Foi necessário esses acontecimentos para que ficasse gravado na história, e já se passaram 2000 anos,
dessa doutrina magnífica de Jesus, né? Mas nós temos que lembrar de Jesus reencarnado. Aliás, estou mentindo, ressurgido. Ao terceiro dia, ele cumpriu a promessa e apareceu em espírito. Ele se mostrou em espírito. Através do perispírito, com certeza, com a capacidade que ele tinha, ele moldou e apareceu para Maria de Madalena, Maria de Magdala, depois ele apareceu para sua mãe, para as outras mulheres, depois para os apóstolos, depois ele apareceu para os cegos, para os leprosos, foi fazer uma visita para os essênios em espírito. E deixou claro tudo isso. E as pessoas não aproveitam essa grande informação de Jesus. Daí você vai conversar com as pessoas, que eu fiz na semana passada, e infelizmente a pessoa não entendeu, é de uma outra religião. E daí quando eu questionei, mas então o que Jesus foi fazer no morro lá? Ele subiu no morro e foi conversar com dois espíritos, de Moisés e acho que de Elias, né? E conversou. Ah, mas não é bem assim a explicação. Mas como que não é bem assim? Não tem mudar palavras. Precisa acabar com isso, eles precisam entender, a verdade está ali escrita, Jesus falou, deixou. Mas resumindo, para nós concluirmos, vamos aproveitar todo o conteúdo dessa lenda da estrela divina, essas informações sensacionais, né, sobre a reencarnação. Nós vamos nascer várias vezes. Eu acredito, nós, no atual estágio em questão, já tivemos mais de 900 encarnações nesses últimos tempos, para nós chegarmos no que somos hoje. E todo esse conteúdo passou por nós, e ainda passa. Nós precisamos nos melhorar, nós temos que cativar mais de 150 virtudes, nós temos que ir nos burilando e melhorando, mas se nós cumprirmos uma lei, uma só, amai-vos uns aos outros. Não adianta nós nos destacarmos e acharmos que nós já cumprimos a nossa missão, e o nosso irmão do lado ali ainda não o fez, está com dificuldade, e nós temos a obrigação de ajudá-lo de alguma forma, com conselhos, com ajuda, não material, mas principalmente ajuda espiritual. A gente acha que, dando um pedaço de pão para aquele coitadinho que chega na frente da nossa casa meio bêbado, pedindo R$2 para comprar uma pinga, se nós ajudar, nós estamos fazendo caridade. Isso não é bem dizer uma caridade. Caridade é pegar um magnata aí e falar para ele: amigo, o que é a vida? Você sabe o que é a reencarnação? Você sabe o que é amar uns aos outros? Você sabe o que Jesus falou? Se descubra, se transforme, mude moralmente. Nós estamos aqui para a transformação moral. Allan Kardec falou: conhece seu verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, pela transformação moral que se ele opera, ou ao menos a tentativa que ele faz para isso, é considerado até a tentativa. Então isso é o que é importante. Levemos como missionário que todos nós somos as palavras dessa lei sensacional de Jesus, lei cósmica: amai-vos uns aos outros, verdadeiramente, sem enganação. Nós, em primeiro lugar, para nós nos transformarmos, e todos os nossos irmãos que estão à nossa volta, aquelas pessoas que nós possamos atingir com palavras, com ações, né? Ações como a dona Neide falou: vamos lá no bairro fazer um apoio para as pessoas, e naquela conversa, leva uma conversa aqui, uma conversa ali, vai abrindo as mentes. É isso que nós precisamos. Quanto mais pessoas se transformarem, melhor para nós todos, não é? Eu quero ser rico, mas eu quero que o meu irmão também seja rico. Rico espiritualmente, principalmente, né? É isso que Jesus falava. Jesus foi um grande sociólogo. Jesus foi comunista, mas verdadeiro comunista, não essa falsidade que a gente vê aí, de pessoas que ocupam o poder, se deleitam no poder, mas daí lá embaixo continua a mesma coisa, continua sendo 1 centavo. Não. Jesus proclamou o seguinte: vamos dividir, mas com trabalho, com oportunidades, e todos crescendo juntos. Aquele que ganha, ganhará mais, mas aquele que não ganha nada, ganhará um pouco. Mas o que ganha mais é porque está ganhando com fruto do seu trabalho também. Foi isso que ele implantou na época em que viveu. Ele ensinou os pescadores a pescar de arrastão, naquela época. Foi ele que trouxe esse conhecimento do Oriente e implantou lá. E eles pegavam peixe à vontade. Foi ele que ensinou aos plantadores de oliveira, que dá oliva, né? Ele ensinou como é que tinha que fazer. O cidadão tinha ali um pouco, tinha milhões de empregados e não ganhava nada. E quando ele falou: faça com que os empregados ganhem um pouco mais, divida um pouco com eles, e eles te trarão mais lucro. E isso aconteceu, e daí aqueles empresários da época começaram a chamar Jesus para ensiná-los como é que devia fazer.
Até que, em certa feita, não é? O pessoal que não estava gostando muito, que tinham perdido o poder de mando, que começaram a perder esse poder de mando, foram os principais que se rebelaram contra Jesus e começaram a trair com os romanos, fazendo curuca lá, para que acontecesse tudo aquilo que aconteceu. Porque ele estava levando amai-vos uns aos outros para onde ir. Né? Então que fique essa mensagem dessa lei escola, eu agradeço muito, que Deus nos abençoe e que Jesus volte ao terceiro dia para mais uma vez nos abençoar. Muito obrigado.